E para a gente comentar essas notícias vindas da Europa, tanto sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, essa perspectiva de uma conclusão dessas negociações, quanto a decisão do Banco Central Europeu, a gente recebe agora Lucas Tuncus, que é economista da Kinea. Falei seu sobrenome corretamente, Lucas? Perdão. Sim, correto. Lucas Tuncus. Tuncus, perfeito. Muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com você e com seus espectadores. É um prazer. Lucas, queria começar te perguntando, na verdade, sobre a decisão envolvendo política monetária da União Europeia. Há uma expectativa, né, depois de 8 cortes consecutivos, de que o Banco Central Europeu, pelo menos essa expectativa de boa parte do mercado, encerre esse ciclo de cortes de juros. Eu queria entender se você tem essa mesma visão, essa mesma perspectiva. Olha, a gente tem essa visão de que o Banco Central ele pode estar, de fato, se aproximando do fim. Faz sentido, até pela forma que o Banco Central vem guiando o mercado, de que essa é uma taxa de juros, esse é um nível de taxa de juros suficiente para que você nem estimule, nem contraia a economia. Então, faz sentido que agora você, eventualmente, queira parar para ver, para observar o que vai acontecer com o mercado e com a economia, antes de tomar uma nova decisão. A gente, em particular, até acha que o Banco Central pode ir até um pouquinho além, porque a atividade não está exatamente muito forte, a inflação, até como a gente viu nos últimos dias, surpreendeu, indo abaixo da meta do Banco Central Europeu. Então, a gente entende que existe algum espaço até para ele cortar mais um pouquinho, mas a gente entende que faz sentido ele guiar para que este seja, talvez, o último corte. Era, na verdade, uma pergunta nessa linha que eu queria te fazer, Lucas, a respeito exatamente dessas perspectivas envolvendo a inflação no bloco europeu. Isso porque a inflação hoje está ali muito próxima do centro da meta e há essa perspectiva, inclusive, de uma possibilidade até mesmo de um arrefecimento maior. Isso seria saudável para a economia em meio, evidentemente, também a esse cenário ainda incerto, né? Levando em consideração, é evidente, as tarifas de Donald Trump? Esse arrefecimento que a gente está observando na zona do euro é um arrefecimento saudável, sim, por enquanto. Inclusive, a gente não chega a observar nos primeiros dados de atividade, né, os primeiros dados da indústria, alguma perda de atividade por conta de tarifas. Então, qualquer arrefecimento que a gente viu até agora é um arrefecimento saudável, mas a expectativa é de que os próximos dados mostrem dados piores, né? Mostrem uma economia mais fragilizada por conta do choque de tarifa, né? Então, a gente entende que, particularmente, o mês de abril, mais até o mês de março, foram meses beneficiados por um volume grande de exportações, que foram adiantamentos que os Estados Unidos fez ao perceber que o seu produto ia ficar mais caro, né? Então fez pedidos maiores para suas contrapartes europeias. Isso puxou a atividade europeia para cima até nesses meses, mas a expectativa é de que uma vez que as tarifas entrem, essa atividade deveria ficar até um pouco mais fraca nos próximos meses. Então, tem exatamente esse trecho que eu destaco aqui do comunicado do Banco Central Europeu, que diz, né, abro aspas aqui, uma nova escalada das tensões comerciais nos próximos meses resultaria em crescimento e inflação abaixo das projeções de base. Então, o Banco Central, a gente pode dizer que ele deixa em aberto a possibilidade do que vai fazer na reunião de julho, Lucas? Sim, a reunião de julho ela está razoavelmente em aberto. A expectativa é de que você ainda mantenha parada a próxima reunião, mas ele não quis fechar a porta. Uma atitude que o Banco Central Europeu já vem trazendo, já vem implantando desde o início do seu ciclo de cortes, né? Desde o começo do ciclo de cortes, ele sempre teve essa postura de se manter em aberto, deixar todas as ferramentas, todas as possibilidades na mesa, e agora não seria diferente. A expectativa, evidentemente, é de que ele tenha chegado ao seu fim, ou pelo menos que vá querer parar para observar, mas definitivamente ele não ia querer eliminar ou perder ferramentas para a sua próxima reunião. Lucas, mudando um pouquinho de assunto, falando da possibilidade de uma conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, o presidente Lula mostrou bastante otimismo nessa consolidação desse acordo. O presidente francês mostrou uma certa resistência. O que a gente pode esperar nos próximos meses com essa presidência rotativa do Brasil aqui no bloco?
Olha, é de se esperar que o bloco europeu, enfim, particularmente, já é de interesse, já vem sendo de interesse que ambos os blocos eles tenham uma comunicação maior, tenham uma parceria maior. Evidentemente que o bloco não é só, não se restringe só aos países que são mais protecionistas, como a França, então existem países interessados em uma maior aproximação. A Alemanha, por exemplo, tem um interesse maior em uma aproximação maior com o bloco, até porque é de interesse do bloco como um todo que a inflação de alimentos, por exemplo, um item que é muito exportado pelo Mercosul para o bloco europeu, essa inflação ela ceda, né? E com mais oferta, essa inflação ela pode ficar mais baixa, pode arrefecer também. Então, a expectativa é de que haja assim, uma aproximação, particularmente frente ao afastamento dos Estados Unidos da União Europeia. Então, uma vez que um bloco se afasta, o outro tenta se aproximar para encontrar ou buscar esse espaço deixado, esse vácuo deixado pelo bloco anterior. É uma leitura interessante, Lucas, né? Tá em meio a esse tarifaço de Donald Trump, mas a gente percebe, né, essa resistência, principalmente vinda da França, como você disse, né, esse aspecto mais protecionista dos agricultores franceses. Qual é hoje o maior foco de resistência e qual é hoje o maior entrave para a consolidação do acordo de livre comércio? Do acordo de livre comércio, se pergunta entre a União Entre a Europeia União e o Europeia e o Mercosul? Mercosul. Olha, o maior entrave é necessariamente político, tá? E certamente político, porque de fato a gente tem um superávit relevante que a gente poderia divergir para a União Europeia. Evidentemente que a França sempre teve uma política mais protecionista, ela tem grupos políticos que são bastante fortes dentro do país, que impedem uma entrada mais larga dentro do bloco e até mesmo dentro do país. Mas, para além disso, a gente entende que não existe uma restrição física muito elevada para que a exportação brasileira, a exportação do Mercosul chegue na Europa. O presidente Lula pediu para o presidente francês Emmanuel Macron abrir o coração e disse que gostaria de ver esse acordo chancelado, confirmado em até 6 meses. É uma expectativa plausível, Lucas? É uma expectativa plausível, mas certamente não é o foco hoje da União Europeia. O foco hoje da União Europeia é obter um acordo com os Estados Unidos, né? Então, apesar de plausível, eu não diria que é uma perspectiva provável, mas é plausível. Lucas, pensando um pouquinho no cenário europeu, né? Você citou exatamente essa perspectiva, por exemplo, em torno de um arrefecimento da inflação de alimentos, por exemplo, que é algo muito importante. Dá para a gente já traçar cenários para a economia europeia caso esse acordo ele seja firmado? E eu sei que os cenários ainda são muito turvos, até porque a gente não sabe muito bem como os Estados Unidos vão se comportar na próxima semana, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas dá para a gente traçar alguns cenários já a respeito exatamente da pressão dos preços no bloco europeu? Caso um acordo entre os Estados Unidos e a Europa seja firmado? Não, caso o acordo entre Mercosul e União Europeia seja firmado, e aí a gente pode estender para um acordo entre União Europeia e também os Estados Unidos. Entendi. Olha, o que eu posso dizer em relação a um acordo entre Mercosul e União Europeia é de que, de fato, você poderia ter uma pressão até um pouco mais baixista sobre preços de alimentos, mas ela não seria imediata. Evidentemente que o que mais governa o preço de alimentos, não só na Europa, ou a própria inflação de alimentos em toda a região da Eurásia ali, é o próprio preço internacional de alimentos. Então, a gente não deveria ver uma redução de preço imediata simplesmente porque você fez um acordo. É evidente que isso, aos poucos, vai garantindo que o preço internacional também ceda, porque a demanda vai caindo, mas a gente não deveria esperar um arrefecimento tão rápido, tão veloz dessa inflação de alimentos, tá? Na União Europeia e nos seus parceiros, tá? Com relação a um eventual acordo com os Estados Unidos, esse, de fato, poderia ajudar
nas perspectivas de inflação da zona do euro. Por quê? Porque se eventualmente a gente não tiver esse acordo, o que vai acontecer é que a União Europeia vai ter que retalhar os Estados Unidos, provavelmente. Né? Provavelmente vai ter que agir na ponta contrária. É tudo que o bloco europeu vem sinalizando. E se agir dessa forma, aí provavelmente os preços de bens importados dos Estados Unidos, esses sim vão aumentar, e aí esses já são menos regulados por preços internacionais, né? São menos comoditizados, como a gente gosta de dizer. Então, eles vão estar sujeitos a decisões de empresas, decisões de precificação de empresas. Nesse sentido, aí a expectativa de que a inflação europeia aí sim ficaria mais alta, mais elevada, e aí poderia trazer até um Banco Central Europeu mais duro em reuniões futuras. E pensando assim, agindo um pouquinho como advogado do diabo e pensando aqui no Brasil, com inclusive os patamares atuais de câmbio, né, principalmente do euro em comparação ao real, a gente pode pensar que pode haver algum tipo de pressão inflacionária aqui, porque os produtores podem, inclusive, aumentar bastante as suas exportações? Sim, de certa forma a gente pode imaginar que com mais alimentos sendo exportados, sendo colocados para fora, ou com um demandante maior, um demandante grande, a União Europeia é um demandante grande dos nossos alimentos. Isso poderia gerar algum tipo de pressão, mas novamente essa pressão também não é imediata, porque primeiro ela recai sobre o produtor, depois sobre a indústria alimentícia e aí sim chega no consumidor. Tá? Então, sim, pode gerar uma pressão maior de preços aqui, mas ela também não é imediata. Lucas, apesar do Banco Central estar cortando as taxas e o Federal Reserve está mantendo as suas taxas de juros inalteradas, exatamente em meio a essa incerteza, a gente vê o euro ganhando força, né? Principalmente desde a eleição de Donald Trump, os investidores mundo afora buscando novos ativos seguros, né? Migrando do dólar e dos treasuries. Eu queria entender qual é a racionalidade por trás disso e o que a gente pode esperar exatamente do comportamento do euro nos próximos meses, enfim. Tá. Olha, tem dois pontos que a gente gosta de ressaltar. O primeiro, um ponto que tem sido mais ventilado, é o de crise de confiança mesmo nos Estados Unidos. Então, você tem um país que sempre foi provedor de liquidez no mundo, todo mundo segura muitos ativos norte-americanos. Uma vez que você tem uma crise de confiança nos Estados Unidos, você tem que se desfazer desses ativos, você tem grandes participantes do mercado que têm posições enormes nesses ativos, uma vez que eles se desfazem desses ativos, o preço necessariamente cai. Né? Então, ativos em dólar acabaram sendo muito machucados, os treasuries, como você mencionou, o próprio dólar acabou sendo muito machucado. Uma outra explicação que a gente também acha que é razoável é de que, uma vez que você coloca tarifas na economia norte-americana, você faz com que a inflação dos Estados Unidos ela suba. Com a inflação mais alta, o juros real norte-americano também cai. Então, o retorno real dentro dos Estados Unidos também cai, que torna também os ativos americanos menos atrativos. Né? Então, essa conjunção de fatores ela acaba contribuindo para que você busque ativos em outros lugares do mundo, busque ativos na Europa, na Suíça, por exemplo, um lugar onde você tem bastante liquidez, bastante segurança, justamente para se proteger dessa volatilidade gerada por esse tipo de política. A gente recebeu aqui Lucas Tuncos, que é economista da Quineia. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, Lucas. Eu que agradeço a participação. Abraço. Forte abraço.